Olá, eu sou a Fê, do canal Se Organize, e quero falar com você hoje sobre 6 coisas que uma artesã organizada faz. Uma artesã organizada guarda as coisas no lugar. Pegou, guardou. Regra simples que serve para a vida, que serve para o ateliê, que serve para o nosso dia a dia. Sabe por que o seu ateliê pode estar desorganizado? Porque tudo que você faz, você vai deixando. Imagina assim, eu acabei de fazer um envio de uma encomenda, então eu peguei um plástico bolha, peguei a caixa, peguei a tesoura, peguei vários itens aqui do meu ateliê para conseguir fazer esse envio para o meu cliente. Se eu deixar tudo em cima da minha bancada depois e começar já um outro projeto, já vai começar tudo confuso, sem espaço para eu trabalhar. E isso inibe a produtividade e a criatividade. Então, seja uma artesã organizada. Saiba que a organização começa nas pequenas coisas. E a grande dica é pegou, guardou. Vai lembrando disso no decorrer da sua semana aí e vai praticando e você vai ver como você vai ser uma artesã mais organizada. O que uma artesã organizada faz? Uma artesã organizada tem lugar certo para guardar todas as coisas do seu ateliê. Então, você tem a regra, pegou, guardou. Para pegar e guardar, você precisa ter um lugar, uma casinha, um local para onde todo esse material que você tem aí no seu ateliê seja guardado, seja depositado onde. Então eu costumo dizer que todos os itens voltam para sua casinha com maior facilidade se eles tiverem uma casinha. Então a grande dica é: tenha lugar para todas as coisas aí no seu ateliê. Então, tudo precisa voltar para sua casinha, tudo precisa voltar para o lugar. Mas para isso, você precisa separar um lugar para cada coisa. Então, por exemplo, os seus tecidos ficam num armário. Então, junta todos os seus tecidos, todos os tecidos que você tem e coloca ali dentro daquele armário. Fê, não cabe tudo que eu tenho dentro do meu armário. Então, separa por setores. Por exemplo, eu tenho tricoline e tenho também outro tecido soft. Então, o soft não precisa ir para esse armário. Você pode separar por categorias. Então, coloca ali nesse armário só os tricoline. Fê, mas o armário é pequeno. Então, coloca nesse armário tudo aquilo que vai caber nele, mas que ele fique reservado só para uma coisa. Então, quando você categoriza, quando você tem lugar para guardar o seu material, esse material volta com maior facilidade para a casinha dele. E assim você tem um ateliê mais organizado. Com certeza, você já ouviu falar na palavra minimalismo. É até um estilo de vida, né? Uma artesã organizada, ela é minimalista. Ah, Fê, como é que você pode falar sobre minimalismo com esse tanto de linha aí atrás de você, por exemplo? Gente, o minimalismo não quer dizer que eu tenha que reduzir todos os itens do meu ateliê. Não quer dizer que você tenha que ter não pode ter uma quantidade de linhas aí no seu ateliê, uma quantidade de tecidos, uma quantidade de fios. O que quer dizer o minimalismo dentro do seu ateliê é você ter o que você precisa para fazer aquilo que você faz. Então, por exemplo, eu trabalho com costura criativa, eu trabalho com itens de bebê, eu trabalho com bordados e trabalho com alguns presentes personalizados também. O que eu preciso ter? Produtos, matéria-prima e ferramentas que me auxiliem naquilo que eu trabalho, naquilo que eu faço. Então, faz sentido, por exemplo, eu ter tinta para pintura em tecido? Faz sentido eu ter uma máquina, por exemplo, quem conhece de máquina aí vai entender, uma máquina galoneira? Uma máquina galoneira, ela serve para quê? Ela serve para fazer manguinha, ela serve para fazer barras. Eu não trabalho com roupa, então não tem por que eu ter uma máquina que não vai auxiliar naquilo que eu produzo. Então, o minimalismo dentro do ateliê, ele funciona de uma forma que vai trazer o mínimo
de coisas, de itens que você realmente precisa no seu dia a dia, para produzir aquilo que você tem no seu catálogo, aquilo que você oferece para o seu cliente. E por que eu falo isso? Porque tem diversas situações na vida da artesã, e quem nunca passou por isso, né? São poucas as pessoas que não mudaram de ramo dentro do próprio ateliê. Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar em ateliê, eu comecei a trabalhar em pintura em madeira. Então, foi assim que eu comecei, pintura em madeira, eu fazia pintura em madeira. Hoje eu não faço mais. Então, eu tenho uma caixinha lá muito pequena, só para algum item que eu queira fazer, eu tenho ali um suporte. Não faz mais sentido eu ter todo aquele arsenal que é necessário para alguém que faz pintura em madeira, porque eu não faço mais. Conforme você for mudando de nicho dentro do seu ateliê, você precisa dispensar aquilo que você não usa mais. Fica com o mínimo possível para que você consiga ter uma organização no seu ateliê que seja uma organização funcional. Uma artesã organizada tem a sua rotina clara e objetiva, todos os dias. Então, não podemos chegar no nosso ateliê de manhã e pensar, não sei nem por onde eu vou começar de tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, nós precisamos ter uma agenda onde a gente coloque ali os pedidos, os prazos e por onde você vai começar. Você vai começar dando uma geral no seu ateliê, deixando as bancadas todas em ordem, todas livres, a sua mesa de corte, a sua mesa de trabalho onde fica o computador, a sua máquina de costura precisa estar livre para você ir lá e trabalhar nela. Não pode estar entulhada, cheia de coisas que você usou no dia anterior e simplesmente para desocupar um lugar foi jogando no outro. Então isso faz com que você não consiga ter uma rotina, você não consiga ter os objetivos cumpridos ali no seu dia. Então tenha uma rotina clara, objetiva de tudo que você tem para fazer naquele dia. Depois é só ir ticando. É isso que uma artesã organizada faz. Use e abuse das etiquetas. Você sabia que nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas usem etiquetas? E aqui, muitas vezes, a gente fica meio resistente com esse negócio de mas eu tenho mesmo que etiquetar isso tudo. Quanto mais você etiqueta os itens do seu ateliê, mais você encontra tudo com facilidade. Facilita demais o teu dia a dia, facilita a tua rotina, facilita a localização dos itens que você tem, melhora a organização visual do seu ateliê. Quando você vê caixas todas iguais, ou armário, tudo etiquetado, você sabe, sem precisar abrir, você sabe o que tem lá dentro. Mas eu sei o que tem dentro do meu ateliê. Você sabe aquilo que você usa todos os dias. Mas e os itens que nós usamos pouco, nós usamos menos? Eu mesma aqui, muitas vezes eu fico pensando, qual dessas caixas aqui que tá o meu vivo, por exemplo, que eu uso pouquíssimo aqui no meu ateliê. Então, às vezes eu esqueço onde é que tá, onde que eu coloquei, e principalmente se você tem caixas todas iguais, você rotula, você não precisa ficar abrindo uma por uma. Então, melhora a organização visual, traz rapidez, porque você encontra tudo com maior facilidade, você tem uma produtividade muito maior, uma comunicação clara. Qualquer pessoa que chegue no seu ateliê, você está na rua, precisa de alguma informação que tem ali no seu ateliê, como eu já precisei de molde, já precisei saber se eu tinha tal item, porque encontrei em promoção, não estava programado para comprar aquilo, mas eu não tinha certeza se eu tinha, qual a quantidade que eu tinha daquele item, e aí liguei em casa, um dos filhos atendeu, você vai em tal lugar, tal armário, tal caixa, tá escrito assim, 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 olha para mim, tira uma foto do que tem aí dentro. Pronto, já facilitou minha vida. Agora, se nem eu soubesse onde estava, como é que eu ia ter uma compra assertiva? E aí a gente acaba gastando mais, porque chega lá na loja e aí fala assim, não, quer saber, eu acho que eu não tenho, eu vou levar. Inclusive, outro dia eu estava numa loja e a dona da loja estava me falando que isso acontece com muita frequência. Da pessoa chegar lá, eu não sei se eu tenho esse tecido aqui não, mas na dúvida eu levo. E aí quando chega,
tinha mais 5 metros já daquele tecido. Então é dinheiro empatado, né? Então você consegue reduzir os seus custos, trazendo mais ganho, trazendo mais produtividade, trazendo mais economia para o teu ateliê, gastando dinheiro com mais assertividade, né? Isso fora o estresse que você reduz, né? Então, essas são as técnicas para você ter o seu ateliê organizado. Etiquete tudo. Uma artesã organizada conversa com o seu eu do futuro. Fê, como assim conversa com o seu eu do futuro? O que é isso? Nós precisamos, tudo que nós vamos fazer hoje, pensar que se eu for usar aquilo novamente daqui a um ano, eu vou saber o que é aquilo? Então, vou te dar um exemplo agora, vai ficar bem claro para você. Quando nós fazemos um molde, por exemplo, um molde novo, fizemos aqui, por exemplo, um porta-caderneta de vacina. E aí, daqui a um ano, eu vou saber que aquele molde, ele é um porta-caderneta de vacina? Eu vou saber que tipo de tecido que eu uso para essa parte A, para essa parte B, se eu uso manta, se eu uso vivo, o que eu faço com isso aqui? Porque agora, quando a gente está preparando esse molde, quando a gente está fabricando, criando ele, parece muito óbvio. Mas quando a gente junta esse molde com mais outros 100 que a gente já tem, e aí, se eu não fizer mais nenhum porta-caderneta de vacina, e daqui 1 ano, 2 anos, eu precisar fazer novamente, e aí eu for buscar por esse molde, vai estar tudo explicadinho lá, ou eu vou ter que fazer tudo novamente. Então, é necessário que a gente vai marcando, ajudando o nosso próprio eu lá do futuro, vamos facilitar a nossa própria vida, né? Então, quando eu faço um molde, eu escrevo tudo lá, o nome, o que é, quantas peças de tecido eu preciso comprar, quantas peças de tecido eu preciso cortar dessa parte A, quantas peças dessa parte B, se tem uma alça, qual que é a medida dessa alça, se eu uso algum outro material, qual que é a medida desse outro material. Isso vai facilitar o meu dia a dia quando eu for precisar usar novamente. E é isso que uma artesã faz. Organiza-se hoje, ajudando o seu eu do futuro. E essas são as 6 coisas que uma artesã organizada faz. Me conta aí nos comentários se você já é uma artesã organizada ou se você precisa rever alguns conceitos aí. E quando você junta todas as técnicas de uma artesã organizada, você tem mais produtividade no seu ateliê. Você tem um ateliê mais econômico, você tem um ganho de tempo aí no seu ateliê. Por quê? Você reduz estresse, você reduz tempo de ficar procurando itens, você reduz tempo de sair para comprar algo que você já tinha no seu ateliê, porque você rotulou tudo, você sabe onde tem os itens, você sabe exatamente o que você tem. Então, isso traz economia de dinheiro para o seu ateliê, economia de tempo também para o seu ateliê. E qual é a artesã que não quer ter economia de tempo e de dinheiro, não é verdade? Se você conhece alguma artesã desorganizada, envia esse vídeo para ela que ela consiga ter mais lucro, mais lucratividade através da organização no seu ateliê. Manda esse vídeo para sua amiga bagunceira aí no ateliê dela, para que ela seja uma artesã que conheça as técnicas da organização e os benefícios da organização do ateliê. Eu sou a Fê Papa do canal Se Organize. Me segue para ver mais vídeos como esse.